E aí, pequenos e grandões que assistem o canal da Juniban, tudo bom com vocês? Eu sou a Joyce e essa é mais uma aula da nossa EBD. Nessa aula, a gente vai conhecer uma pessoa que se lembrou de uma promessa que Deus tinha feito para Israel. Vamos conhecer ele? Vem comigo! Hoje a gente vai usar muito a Bíblia. Então, se você não tá com a sua Bíblia aí, não tá com o seu caderninho, pausa o vídeo e corre lá pegar, tá? A gente vai ler a história de Caleb. Caleb foi quem entrou na Terra Prometida junto com Josué, né? Toda a história de Moisés, vocês falaram sobre Josué nas aulas passadas, e a gente hoje vai falar sobre Caleb, tá? Então, a gente vai ler lá em Números, no capítulo 13. Eu vou estar olhando aqui para baixo porque eu vou ler a minha Bíblia, tá? Essa aqui. Sei que alguns de vocês têm uma parecida, né? Então, pega lá a sua Bíblia em Números 13. Vou começar. O Senhor Deus disse a Moisés: mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo escolha um homem que seja líder. As tribos, né, que Deus está falando aqui, são as tribos de Israel, que são os irmãos de José. Sabe a história de José, que tinha os 12 irmãos? Se você, por acaso, não conhece a história de José, dá uma corridinha ali na Bíblia depois e dá uma olhadinha na história de José para você conhecer os irmãos dele, tá bom? Então vamos lá. Lá no versículo 3. Do deserto de Parã, Moisés enviou os espiões de acordo com as ordens de Deus o Senhor. Todos eram chefes de tribo do povo de Israel. São estes os nomes: da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, o filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Germali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vossof. Ih, deu ruim aqui, gente. Filho de Vofsi. Eu acho que é isso. Da tribo de Gade, Geuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés mandou espionar a terra. Ele mudou o nome de Oséias, filho de Num, para Josué. Quando Moisés mandou espionar a terra de Canaã, disse a esses homens o seguinte: vão pela região sul e subam pelas montanhas. Vejam bem que essa é a terra. Vejam também se é o povo que mora nela é forte ou fraco, se são poucos ou se são muitos. No versículo 19. Vejam se a terra onde esse povo mora é boa ou ruim, se as suas cidades têm muralhas ou não. Examinem também a qualidade da terra, se é boa para plantar ou não. Vejam se há matas. Tenham coragem e tragam algumas frutas da terra. Estava na época das primeiras colheitas de uvas. Assim, os homens saíram e espionaram a terra desde o deserto de Zin até Rebode. Perto da subida de Ramate, eles subiram pela região sul e foram até Hebrom. Ali vivia Aimã, Sessai e Talmai, descendentes de uma raça de gigantes, chamados Anaquins. Hebrom tinha sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois chegaram ao vale de Escol e ali cortaram um galho e uma parreira com um cacho de uva. E 2 homens carregaram pendurado numa vara. Pensa o tamanho dessa uva para ter que 2 homens carregar ela? Eles pegaram também romãs e figos. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol por causa do cacho de uvas que eles haviam cortado ali.
Depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz, do deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles e a todo o povo que tinham visto, e mostraram as frutas trazidas da terra. Então disseram a Moisés: Nós fomos até a terra onde nos enviou, de fato. Ela é boa e rica, como se pode ver por estas frutas. Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus e os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés. Mas Calebe os fez calar e disse: Vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com ele disseram: Não temos que atacar aquela gente, pois é muito mais forte do que nós. Assim, espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram: Aquela terra não produz o suficiente, nem para alimentar os seus moradores. E os homens que estavam lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos. E para eles, nós também parecíamos gafanhotos. Agora, a gente vai ler também um pouquinho do capítulo 14. Gente, isso tudo é para vocês entenderem a história de Calebe. A gente já vai chegar no ponto que eu quero da aula, tá? Vamos lá, capítulo 14 de Números. Então, naquela noite, todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: Seria melhor se tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto. Por que será que o Senhor nos trouxe para essa terra? Nós vamos ser mortos na guerra, e as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Seria bem melhor voltarmos para o Egito. Eles diziam uns aos outros: Vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão se ajoelharam, encostaram o rosto no chão diante de todo o povo, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, os dois líderes que haviam espionado a terra, rasgaram suas roupas em sinal de tristeza, e disseram ao povo: A terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os vencemos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedradas, mas de repente todos viram a glória do Senhor sobre a terra sagrada, a tenda sagrada. Então, gente, depois de toda essa história que a gente leu, eles ainda não foram para a Terra Prometida naquela época. Demorou muito tempo. Eles entraram na Terra Prometida uns 40 anos depois. E a gente vai ver isso no livro de Josué. Lá em Josué, eles vão para uma batalha, rodear a cidade para então tomar posse dela. E a gente vai ler isso agora, lá em Josué, no capítulo 6, a partir do versículo 6 também. Josué chamou os sacerdotes e disse: Carreguem a arca da aliança e na frente fiquem 7 sacerdotes levando cornetas. E disse o povo: Comece a marchar em volta da cidade e que os soldados marchem na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Então, seguindo as ordens de Josué, os 7 sacerdotes ficaram na frente da arca e começaram a tocar as cornetas. Os soldados iam na frente dos sacerdotes que tocavam as cornetas, e um grupo de guardas seguia a arca. Durante esse tempo,
As cornetas tocavam, mas Josué tinha dado ordem ao povo para não gritar nem fazer barulho até que ele mandasse. Aí Josué ordenou que os sacerdotes dessem uma volta ao redor da cidade, carregando a Arca da Aliança, depois voltaram ao acampamento e passaram a noite lá. No dia seguinte, Josué levantou de madrugada e os sacerdotes carregaram a arca. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 cornetas iam na frente tocando sem parar. Os soldados iam na frente deles e um grupo de guardas seguia a arca. As cornetas não paravam de tocar. No segundo dia, marcharam de novo, uma vez em uma volta da cidade, e voltaram ao acampamento. E fizeram isso durante 6 dias. Eles deram 7 voltas na cidade. No 7º dia, levantaram-se de madrugada e marcharam em volta da cidade 7 vezes, no mesmo dia. Foi só nesse dia que deram as 7 voltas ao redor da cidade. E na 7ª volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo: gritem agora, e o Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. Então, depois dessas voltas que eles deram na cidade, quando Josué mandou que o povo gritasse, eles tomaram conta dessa cidade. E aí você me pergunta, tá bom, Joyce, mas o que é que tem a ver Caleb com essa história toda? Calma que a gente vai chegar lá. Vocês lembram que Caleb estava junto com aqueles 12 espias que Moisés mandou espionar a terra muitos anos atrás, né? E agora, a gente vai ver que Caleb se lembrou dessa promessa que Deus tinha feito. E a gente vai ver isso lá em Josué, no capítulo 14, tá? A partir do versículo 6. Vamos lá. O povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, do povo de Quenezeus, disse a Josué: você sabe que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de você e de mim. Ele estava falando, o Caleb estava falando isso com Josué. Eu tinha 40 anos quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório, que sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo espalharam o medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor meu Deus. Naquele dia, Moisés fez a seguinte promessa: Caleb, você obedeceu fielmente ao Senhor meu Deus. Por isso, fique certo de que você e seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. E Caleb continuou: faz 45 anos que o Senhor disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto e o Senhor tem conservado com vida até hoje. E olhe para mim, estou com 85 anos e sinto-me tão forte como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que é preciso. Agora me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu quando os meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo, dissemos a você que os gigantes anaquins estavam lá, morando em grandes cidades, cercados de muralhas. Se o Senhor estiver comigo, os expulsarei como ele prometeu. Então, aqui nós chegamos aonde eu queria, para falar de vocês sobre Caleb. O que eu quero que vocês aprendam com a história de Caleb é que Deus sempre cumpre as suas promessas. A gente tem que confiar que Deus vai cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Pode ser que Ele cumpra isso rápido, pode ser que demore um pouco, mas Ele nunca vai deixar de cumprir a promessa que Ele fez pra gente, como Ele fez com Caleb. Caleb tinha 40 anos quando Deus prometeu que ia dar a terra para ele. E quando ele conseguiu entrar nessa terra, ele já tinha mais de 80 anos. Então se passaram aí 45 anos esperando a promessa. Mas mesmo assim, Deus não deixou de realizar.
a promessa que ele tinha feito com Caleb. E hoje, com essa história que a gente leu, nós estamos aqui para aprender que Deus cumpre as promessas que ele tem para nós. E nós temos que descansar o nosso coração e confiar que aquilo que ele tem para nós vai se realizar no tempo certo de Deus. Ok? Então, agora, para terminar a nossa aula, você vai pegar o seu caderninho, um papel, qualquer coisa, e eu vou colocar aqui algumas questõezinhas para a gente fazer a fixação dessa aula, tá bom? Então, vamos lá. Escreva o nome dos espiões que Moisés enviou para espiar a terra prometida. E eu disse o nome de todos eles aqui na aula. Se você precisar voltar ou se quiser ler lá nas referências que a gente deu na aula, também tem os nomes lá. O que a maioria dos espiões disse quando Caleb falou que deviam atacar a terra? Quais foram os únicos espiões que disseram que Deus os ajudaria a conquistar a terra? E agora você vai escrever o que você entende ao ler o seguinte versículo, que está lá em Números 23, 19. Vou ler aqui com vocês. Números 23, 19. Deus não é como os homens que mentem, não é como o ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Isso me lembra também um trecho de uma música que a gente cantava bastante lá na igreja, né? Que é aquela assim: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Então é isso, gente. Vamos esperar que as promessas de Deus se cumpram em nossa vida e agradecer a Deus pelas promessas que Ele já cumpriu na nossa vida, que eu sei que também tem muitas. Então, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.